O que acontece quando uma milionária contrata seu motorista para ser seu marido por uma semana para cumprir o testamento? Será que um simples contrato pode virar algo mais profundo? Ana Vitória estava sentada à mesa de seu escritório, no topo de um dos edifícios mais altos da cidade, com uma vista panorâmica que exalava poder. A luz do fim da tarde inundava o ambiente moderno e minimalista, refletindo nos móveis de madeira escura e nas enormes janelas que dominavam a sala. Ela era uma mulher de sucesso, com um olhar sempre afiado e uma postura inabalável, vestida impecavelmente em um terno sob medida. Mas, naquele momento, sua expressão serena se desfazia. Ela olhava fixamente para o documento à sua frente, sem acreditar no que estava lendo. Seu advogado, um homem de meia idade com óculos pequenos e uma postura formal, a observava em silêncio do outro lado da mesa. Aquelas poucas palavras ditas por seu avô alterariam sua vida de maneira radical. Ele quer que eu me case. A voz de Ana, geralmente controlada, tremeu levemente, cheia de incredulidade. O advogado assentiu, ajeitando os óculos nervosamente. Sim, senhorita Ana. Seu avô estabeleceu essa cláusula no testamento. Você precisa estar casada até o seu aniversário de 35 anos, ou então, perderá o controle da empresa familiar. Aquela revelação era como um soco no estômago. Ana sempre acreditou que, por ser a única neta e herdeira direta, o legado do avô seria seu sem questionamentos. Passará a vida se dedicando à empresa, sacrificando sua vida pessoal, relacionamentos e até mesmo momentos de lazer, tudo em nome do império que um dia seria seu. E agora, tudo estava em risco por conta de uma cláusula arcaica e absurda. Eu não acredito nisso, ela sussurrou, ainda processando a situação. Seus pensamentos se agitaram. Ela jamais se imaginou casada. O mundo dos negócios havia sido sua prioridade desde sempre, e qualquer resquício de romance ou relacionamento fora rapidamente descartado como uma distração. Mas agora, sua fortuna, sua posição, sua independência estavam em jogo. Você tem poucas opções, senhorita Ana, continuou o advogado, com um tom cauteloso. A única forma de garantir a herança é seguir com o casamento. Caso contrário, seu primo, bom, ele já está de olho na empresa. O nome do primo fez Ana apertar os lábios com raiva. Ela sabia que ele sempre invejou sua posição e nunca escondeu o desejo de tomar o controle dos negócios. Isso não poderia acontecer. Ela ficou em silêncio por longos minutos, o olhar fixo na janela enquanto o céu da cidade começava a escurecer. Seu raciocínio rápido e prático começou a encontrar uma solução. Não precisava ser um casamento real, bastava cumprir a exigência. Seria apenas um contrato. Um casamento temporário. Ela não se apaixonaria, e não haveria espaço para sentimentos. Era isso. Um plano perfeito. Então, a ideia surgiu. Seu motorista, Marcos, seria o candidato ideal. Ele era um homem simples, discreto, fora do círculo social elitista em que Ana costumava se mover, e o mais importante, ele tinha caráter. Ao longo dos anos, Marcos mostrou-se fiel e confiável. Nunca ousou ultrapassar os limites de sua função, sempre com uma postura educada e respeitosa. Além disso, Ana sabia que ele enfrentava dificuldades financeiras, o que tornaria a proposta ainda mais atraente para ele. Determinada, Ana pegou seu telefone e mandou chamar Marcos até o escritório. Sentia o coração acelerar de uma maneira que não acontecia há tempos. Talvez fosse a ansiedade de colocar aquele plano em ação, ou talvez fosse o peso da responsabilidade de transformar um simples contrato em algo que poderia mudar sua vida para sempre. Poucos minutos depois, Marcos entrou na sala. Ele era um homem de presença tranquila, com um semblante que transparecia honestidade. Vestido com sua usual camisa simples e calça preta, ele parou na porta com uma expressão de respeito, mas também de curiosidade. O que sua chefe queria a essa hora? Senhorita Ana, você mandou me chamar, perguntou Marcos, sempre cortês. Ana se levantou, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Ela se aproximou dele e, pela primeira vez, hesitou. Como pedir algo tão pessoal, tão incomum? Sim, Marcos. Sente-se, por favor. Ela indicou uma cadeira próxima à mesa,
enquanto voltava ao seu lugar. Tenho uma proposta, bastante incomum para você. Marcos a encarou com leve surpresa, mas se sentou, claramente intrigado. Aquelas palavras não eram algo que ele esperava ouvir de sua chefe. Eu preciso que você se case comigo, Ana disparou, sem rodeios. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Os olhos de Marcos se arregalaram por um breve momento, enquanto ele tentava entender se aquilo era uma piada ou algum tipo de teste. Com todo respeito, senhorita Ana, isso é sério? Ele inclinou levemente o corpo, tentando manter a compostura, mas visivelmente chocado. Ana suspirou, percebendo o impacto da revelação. Sim, é sério. Não estou falando de um casamento real, Marcos. É um acordo. Um contrato de 1 semana. Eu te pagarei uma quantia generosa para que você finja ser meu marido durante esse período. É para cumprir uma exigência de meu avô. Marcos não respondeu de imediato. Ele sempre admirou a inteligência e a força de Ana, mas jamais esperava algo assim. O que estava sendo oferecido era mais do que ele poderia imaginar, mas ainda assim, um casamento, mesmo falso, era algo que ele nunca cogitara. Por que ela o escolhera? Eu sei que parece estranho, Marcos, mas eu preciso disso, continuou Ana, olhando diretamente para ele. E você precisa do dinheiro, certo? Sei que você está passando por dificuldades, e essa quantia resolveria seus problemas. Marcos engoliu seco, refletindo. A proposta era tentadora. Poderia resolver tudo. Mas ele sabia que entrar em algo assim não seria tão simples quanto parecia. Marcos respirou fundo, sentindo o peso da decisão que acabará de tomar. Aceitar a proposta de Ana Vitória. Apesar da estranheza da situação, ele sabia que o dinheiro que ela estava oferecendo mudaria completamente sua vida. O suficiente para pagar as dívidas que o atormentavam e talvez até recomeçar de uma maneira que ele nunca imaginou ser possível. No entanto, a ideia de se casar, mesmo que apenas por 1 semana, o deixava desconfortável. Não porque não fosse capaz, mas porque nunca pensou em si mesmo como parte do mundo de Ana. Os dias que se seguiram após sua aceitação foram uma montanha-russa de preparação e tensão. Ana, como sempre, manteve-se focada, direta, quase fria. Ela tratava o casamento como mais um negócio, organizando tudo com uma eficiência quase assustadora. Era nítido que sua prioridade era cumprir a cláusula do testamento com o mínimo de interferência emocional possível. Marcos, por outro lado, sentia-se um peixe fora d'água em meio a toda a opulência ao redor. Ele observava os preparativos com um misto de admiração e estranheza. A mansão onde Ana morava, agora temporariamente sua também, parecia mais um palácio do que uma casa. Lustres de cristal pendiam do teto, e cada peça de mobília parecia ter sido escolhida a dedo para exibir poder e status. Enquanto Ana supervisionava tudo com sua habitual atenção aos detalhes, Marcos a observava de longe, tentando se adaptar à nova realidade que o cercava. Os dois trocavam poucas palavras, a maioria delas relacionada ao casamento. A formalidade entre eles era palpável, quase desconfortável, mas ele percebeu que havia algo mais por trás daquela frieza dela. Algo que ela escondia muito bem. No entanto, os momentos em que Ana deixava escapar uma leve hesitação ou um olhar mais suave eram raros, mas o suficiente para que Marcos começasse a se perguntar se a mulher forte e determinada que ele via era apenas uma fachada. Um desses momentos aconteceu em uma tarde, quando eles se encontraram casualmente na cozinha da mansão. Ana, vestida de forma casual pela primeira vez desde que ele a conhecera, estava distraída, olhando para a janela com uma xícara de café nas mãos. Marcos hesitou ao entrar, mas ela notou sua presença e acenou para que ele se aproximasse. Você parece menos ocupada hoje, ele comentou com um sorriso discreto, tentando quebrar o gelo. Ana sorriu de volta, um sorriso leve, quase imperceptível. Acho que estou começando a perceber que nem tudo pode ser controlado com perfeição, ela respondeu, com uma pontada de vulnerabilidade que ele não esperava. Marcos se aproximou e pegou uma xícara para si, enquanto ambos permaneciam em silêncio por alguns instantes. Ele estava acostumado a vê-la sempre tão forte, tão inabalável, mas ali, naquele momento simples, ela parecia mais humana. Você nunca pensou em se casar de verdade?
Marcos perguntou de forma casual, tentando entender um pouco mais daquela mulher. Ana suspirou, mexendo no anel que usava no dedo como se estivesse organizando seus pensamentos. Não. Nunca foi uma prioridade para mim. Sempre houve algo mais importante: os negócios, a empresa, as expectativas do meu avô. Eu me acostumei a ser a mulher forte e independente que todos esperam que eu seja. Marcos a olhou atentamente, percebendo que havia muito mais sob a superfície. Mas isso não significa que você não queira algo além disso, certo? Algo mais pessoal, mais íntimo. Ela balançou a cabeça, como se estivesse expulsando pensamentos que não queria admitir. Não é tão simples, Marcos. O mundo em que vivo não deixa muito espaço para essas coisas. A resposta de Ana ecoou na mente de Marcos. Ele entendia o que ela queria dizer. Eles vinham de mundos completamente diferentes. Ele, um homem simples, que valorizava pequenas coisas como momentos em família e conversas sinceras. Ela, uma mulher cercada de luxo, poder e expectativas. Nos dias seguintes, enquanto os detalhes do casamento eram ajustados, Marcos começou a notar mais as nuances do comportamento de Ana. Ela era reservada, mas havia uma certa inquietação sob a superfície. À medida que os dois se aproximavam, dividindo pequenos momentos como aquele na cozinha, as diferenças entre eles ficavam ainda mais evidentes, mas também surgia algo inesperado, uma admiração mútua. Marcos admirava a determinação e a força de Ana, mesmo sabendo que tudo aquilo vinha com um preço. Já Ana começava a ver em Marcos uma autenticidade que não encontrava nas pessoas ao seu redor. Ele não estava interessado em sua fortuna ou em sua posição, e isso tornava diferente. Com Marcos, ela podia ser apenas Ana. Certa noite, enquanto discutiam os detalhes da cerimônia, Ana soltou uma risada inesperada ao ver a expressão perplexa de Marcos ao observar o tamanho do evento. É só um casamento falso, mas parece que estamos organizando uma gala de caridade, ele comentou, fazendo Ana rir pela primeira vez desde que começaram a planejar tudo. Você tem razão, ela respondeu, ainda sorrindo. Meu mundo é sempre um pouco exagerado. A risada de Ana pegou Marcos de surpresa. Ele nunca a tinha visto tão relaxada. Por um breve momento, ela deixou cair a máscara de empresária impenetrável, revelando uma leveza que ele não sabia que existia nela. E assim, aos poucos, algo começou a mudar entre eles. As conversas, antes formais e profissionais, começaram a se tornar mais pessoais. Eles ainda vinham de mundos diferentes, mas esses mundos começaram a se entrelaçar de maneiras sutis. O casamento que deveria ser apenas um negócio estava criando uma conexão inesperada. Ana e Marcos sabiam que havia muito mais em jogo do que um simples contrato. Ambos estavam conscientes das complicações que surgiriam, mas nenhuma das preocupações os impedia de perceber que, de alguma forma, aquilo tudo já estava mudando suas vidas. O dia do casamento chegou como uma tempestade inesperada. O clima estava perfeito, com um céu azul claro e uma leve brisa que acariciava os jardins exuberantes da mansão. Para Ana, era mais um evento minuciosamente organizado. As flores, o buffet, os músicos, tudo impecavelmente planejado para garantir que, aos olhos do mundo, aquele fosse um casamento digno de uma herdeira como ela. Mas, para Marcos, que assistia ao espetáculo do canto do salão, tudo parecia surreal. Vestido em um terno elegante, ele mal se reconhecia no espelho. Não estava acostumado com tanta formalidade, por mais que tentasse manter a compostura, sentia-se deslocado. Ele se perguntou várias vezes ao longo daquela manhã como havia chegado ali, prestes a se casar com uma mulher como Ana Vitória, mesmo que por um simples acordo de negócios. No entanto, havia algo além da formalidade que o incomodava. Havia uma tensão que ele não conseguia definir. Ana entrou na sala como uma visão de perfeição. O vestido branco, clássico e sofisticado, moldava sua silhueta com graça e poder. Seus cabelos estavam impecavelmente presos em um coque elegante, e seu rosto refletia a imagem de uma mulher no controle. No entanto, enquanto caminhava em direção a Marcos, seus olhos, que antes pareciam distantes e calculistas, agora tinham uma leveza que ele nunca tinha visto antes. Era quase como se, naquele momento, Ana estivesse deixando parte de sua armadura cair.
Eles trocaram olhares rápidos, e algo invisível passou entre os dois. Talvez fosse a tensão natural de estarem em um casamento, mesmo um falso, mas o ar ao redor deles parecia mais carregado. Cada gesto, cada palavra trocada entre eles nas horas anteriores pareciam culminar naquele momento. Durante a cerimônia, Marcos se viu surpreendentemente à vontade. Talvez fosse o peso da situação que o tornava mais concentrado, ou talvez fosse a maneira como Ana olhava, com uma mistura de expectativa e algo mais profundo que ele ainda não conseguia decifrar. Eles disseram os votos formais, palavras vazias para a maioria, mas que soavam estranhamente sinceras naquele contexto. Eu aceito, disse Ana, olhando diretamente nos olhos de Marcos. Por um segundo, suas palavras não pareciam apenas parte do acordo. Algo mais sincero transparecia ali, uma faísca que Marcos não pôde ignorar. Quando Marcos repetiu suas palavras, a mão de Ana tremeu levemente ao tocar a dele. Era um gesto quase imperceptível, mas o suficiente para que ambos sentissem a força do momento. O público ao redor deles, o avô, amigos, familiares, colegas de negócios, assistia, sem perceber o tumulto de emoções que começava a crescer entre os dois. O avô de Ana, sentado em um lugar de destaque, observava a cena com um sorriso satisfeito. Seus olhos brilhavam de orgulho enquanto via sua neta dar aquele passo tão importante. Para ele, aquele casamento era mais do que apenas uma cláusula cumprida, era o futuro que ele sempre desejou para Ana. Ele acreditava firmemente que a união traria a estabilidade que faltava em sua vida pessoal. Ao ver o leve tremor da mão dela, seu sorriso se ampliou, imaginando que aquilo era apenas o nervosismo do momento. Ele levantou discretamente sua taça, brindando a felicidade que acreditava ter finalmente chegado à sua neta. Após a cerimônia, a festa começou. Os convidados riam, brindavam e circulavam entre os amplos jardins da propriedade, enquanto Marcos tentava se adaptar à sua nova posição temporária. Ele não era mais o motorista de Ana, pelo menos por aquela noite. Estava sendo tratado como o marido dela, o que lhe proporcionava uma tensão que nunca imaginou receber. Mas, em meio ao brilho das luzes e ao som das músicas sofisticadas, ele se sentia desconfortável. Sabia que aquilo era uma farsa, mas também sabia que, de alguma forma, estava começando a se importar. Ana, por sua vez, tentava manter as aparências. Sorria educadamente para cada convidado, circulava entre os grupos de amigos da alta sociedade com a facilidade de quem estava acostumada àquele ambiente. Mas seus olhos sempre voltavam para Marcos. Ele, tão deslocado naquele mundo, conseguia trazer uma leveza que ela nunca havia experimentado em outros relacionamentos. Entre uma dança e outra, eles finalmente se encontraram no meio da pista de dança. A proximidade entre os dois, sob os olhares curiosos dos convidados, fazia o ar entre eles vibrar. Ana pousou a mão delicadamente no ombro de Marcos, e ele, hesitante, segurou sua cintura. Era para ser apenas uma dança formal, mas a música suave que preenchia o ambiente parecia moldar o momento de uma maneira diferente. Eles se moviam em perfeita sincronia, e, por um instante, a formalidade do contrato parecia se dissolver. Você dança bem para um motorista, Ana brincou, com um sorriso que o desconcertou. Eu não sabia que você tinha senso de humor, ele respondeu, com um olhar malicioso. A tensão entre eles estava evidente, uma tensão que ia muito além da formalidade do casamento. Era como se, naquele momento, tudo o que haviam construído silenciosamente nos últimos dias estivesse vindo à tona. Havia algo mais entre eles, algo que nenhum dos dois esperava. A música terminou, mas os dois continuaram parados, se olhando, como se o tempo ao redor tivesse congelado. Mas a magia foi interrompida de forma abrupta. Do outro lado do salão, o primo de Ana, Ernesto, observava a cena com olhos afiados. Ele sempre invejara o sucesso de Ana e, agora, via uma oportunidade perfeita de se aproximar do que desejava, o controle da empresa da família. Desde o início, Ernesto suspeitava que aquele casamento era uma fraude, e ele estava determinado a expor a verdade. Ernesto se aproximou de um dos convidados, um jornalista de renome, e começou a plantar as sementes de dúvida. Você acha que esse casamento foi uma coincidência? Uma herdeira poderosa como Ana casando com seu motorista?
Algo cheira mal nisso tudo, murmurou Ernesto, enquanto o jornalista anotava mentalmente cada palavra. Conforme a noite avançava, as intrigas começaram a se espalhar silenciosamente entre os convidados. Ana, sempre atenta, percebeu os olhares questionadores, as conversas sussurradas. Ela sabia que Ernesto estava por trás daquilo, mas não podia confrontá-lo ali, em meio a todos. O que começou como uma noite controlada e planejada agora parecia escapar de suas mãos. Marcos, por sua vez, notava mudança de comportamento ao seu redor. Sabia que algo estava errado, mas não conseguia identificar o que. Enquanto Ana se afastava para falar com alguns convidados, ele ficou sozinho por um momento, tentando processar o que estava acontecendo. Mas, antes que pudesse agir, Ernesto se aproximou. Marcos, não é? Ernesto disse, com um sorriso frio nos lábios. Me diga, como é ser casado com alguém como Ana? Aposto que nunca imaginou isso na sua vida. Marcos olhou diretamente nos olhos de Ernesto, percebendo o veneno escondido em suas palavras. Nem tudo é o que parece, Ernesto. Acho que você sabe bem disso. O clima entre os dois ficou tenso, mas Marcos sabia que, a partir daquele momento, teria que estar preparado para algo muito maior do que um simples casamento de conveniência. Com o casamento realizado e os dias do acordo passando lentamente, Ana e Marcos se encontravam imersos em uma rotina inusitada. O que começou como um contrato frio e desprovido de emoção, aos poucos, passou a ganhar novos contornos. Cada gesto, por mais simples que fosse, começava a revelar facetas de ambos que nenhum dos dois esperava. Nas primeiras noites após o casamento, os dois tentavam manter uma distância educada, cada um em seu espaço. No entanto, a casa, por maior que fosse, parecia conspirar para aproximá-los. Os encontros casuais, antes carregados de formalidade, começaram a se tornar mais frequentes e menos tensos. Certa noite, Ana se deparou com Marcos na cozinha. Era um momento raro vê-lo ali àquela hora, preparando algo simples para comer. Ele parecia tão à vontade naquele ambiente que, por um momento, ela esqueceu que ele era seu motorista ou mesmo seu marido temporário. Eu não sabia que você cozinhava, ela comentou, aproximando-se com curiosidade. Marcos sorriu, um sorriso tranquilo que Ana começava a apreciar cada vez mais. Há muitas coisas que você ainda não sabe sobre mim, ele respondeu, sem arrogância, apenas como uma constatação. Ela observou enquanto ele cortava os legumes com uma precisão surpreendente. Havia algo reconfortante naquele momento, algo íntimo e inesperado. Sem perceber, Ana pegou um prato e começou a ajudar. Ao lado de Marcos, cortando e preparando a comida, ela sentiu algo que não experimentava há muito tempo: simplicidade. O silêncio entre eles não era mais desconfortável, era carregado de uma calma que Ana não encontrava em seu mundo corporativo e agitado. Você sempre foi assim tão tranquilo? Ela perguntou, interrompendo o silêncio de maneira quase distraída, enquanto observava o corte preciso de Marcos. Ele parou por um momento, considerando a pergunta, antes de responder. A vida me ensinou a ser. Cresci sem muito luxo, então, aprendi a valorizar momentos como este. Simples, mas cheios de significado. Ana olhou para ele de lado, surpresa com a profundidade na resposta. Havia algo em Marcos que ela não conseguia ignorar. Uma integridade que ele carregava, mesmo nas pequenas coisas. Aquela conversa casual, naquela noite comum, acabou sendo o primeiro passo de uma transformação sutil entre os dois. Os dias seguintes trouxeram mais momentos assim. À medida que o tempo passava, Ana se via cada vez mais atraída pela simplicidade de Marcos. Não era uma atração física, pelo menos não no início. Era algo mais profundo, como se a presença dele trouxesse uma sensação de equilíbrio que faltava em sua vida. Ele a fazia se lembrar de que existia mais no mundo além de reuniões e contratos milionários. Em uma tarde tranquila, os dois se encontraram novamente no jardim. O vento suave balançava as folhas das árvores, e o som da água da fonte ao fundo preenchia o ambiente com uma serenidade que Ana começava a apreciar mais do que jamais imaginara. Eles estavam sentados à sombra de uma grande árvore, observando o cair lento do sol. A conversa entre eles fluía naturalmente agora, como se aquele tipo de proximidade fosse algo que sempre existira.
Você nunca pensou em deixar tudo isso? Marcos perguntou de repente, apontando para a mansão e os jardins impecáveis. Todo o luxo, todo o poder, não sente que isso te prende de alguma forma? Ana refletiu sobre a pergunta. Ninguém nunca lhe perguntara isso antes. Todos sempre presumiram que ela amava o que fazia, que o poder e o sucesso eram tudo o que importava. Mas Marcos via além disso. E, pela primeira vez, Ana se permitiu admitir uma fraqueza. Às vezes ela começou, com a voz um pouco mais suave. Às vezes, me pergunto o que seria da minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes. Mas o império da minha família é uma responsabilidade enorme. Não é tão simples deixar tudo para trás. Marcos a observou em silêncio por um momento, como se pesasse cada palavra antes de falar. Eu acho que você merece mais do que essa responsabilidade. Todo esse peso que você carrega, deve haver espaço para Ana, não apenas para a empresária. Ana sentiu seu coração acelerar por um momento. As palavras dele eram como um reflexo de pensamentos que ela mantinha enterrados por anos. Nunca havia tido ninguém que olhasse para ela de forma tão simples, mas tão verdadeira. Os dias passaram, e aquele vínculo entre eles só se fortaleceu. Pequenos gestos, como uma xícara de café deixada para o outro pela manhã ou uma troca de sorrisos ao cruzarem o caminho na casa, começaram a preencher os vazios entre as formalidades do contrato. Havia algo crescendo entre eles, algo que ambos sentiam, mas ainda hesitavam em nomear. Em uma dessas noites, enquanto estavam sentados na varanda da mansão, Ana, de forma inesperada, contou a Marcos sobre o que mais a atormentava. Sempre pensei que fosse necessário ser fria para sobreviver no meu mundo, ela confessou. Aprendi a não confiar em ninguém além de mim mesma. E agora, você apareceu, e tudo parece diferente. Marcos a ouviu em silêncio, como sempre fazia, mas seus olhos diziam tudo. Havia uma compreensão ali, um entendimento mútuo que ele não precisou expressar em palavras. Às vezes, as pessoas que nos mostram quem realmente somos aparecem nas circunstâncias mais improváveis, ele disse, quebrando o silêncio com uma simplicidade que fez Ana refletir. Ela olhou para ele, mais intensamente agora, sentindo a vulnerabilidade surgir em seu peito. Nunca se permitirá ser tão aberta, e a ideia de que Marcos, um homem que inicialmente era apenas uma peça em seu plano, estava se tornando tão importante a assustava. Por outro lado, Marcos começava a ver além da fachada poderosa de Ana. Por trás daquela mulher implacável no mundo dos negócios, havia uma pessoa sensível, com inseguranças e sonhos que ninguém mais via. Cada conversa que tinham, cada pequeno momento compartilhado, fazia com que ele se aproximasse mais dela, e o que antes parecia apenas um papel temporário agora começava a mexer com seu coração. Ana e Marcos estavam em uma dança silenciosa, onde cada gesto, cada palavra, trazia à tona sentimentos que nenhum dos dois esperava. E, conforme a semana avançava, ambos perceberam que a linha entre o que era um acordo e o que era real começava a se desfazer lentamente. A tensão entre Ana e Marcos, que vinha crescendo silenciosamente, atingiu seu ápice em uma noite calma, quando a lua iluminava a varanda com sua luz suave. O vento leve trazia o cheiro das flores do jardim, e o som distante da água correndo pela fonte parecia criar a trilha sonora perfeita para o que estava por vir. Sentados lado a lado, o silêncio entre eles era agora algo carregado, denso. Ana olhava para o horizonte, mas sua mente estava em turbilhão, processando tudo o que acontecerá nas últimas semanas. A presença de Marcos ao seu lado era tão forte, tão palpável, que ela sentia o coração acelerar. Marcos, por sua vez, estava dividido entre o que deveria fazer e o que seu coração implorava para que ele fizesse. Cada gesto de Ana, cada palavra dita ou não, o aproximava mais dela de uma forma que ele não conseguia mais controlar. Era como se o contrato tivesse perdido todo o sentido, e o que estava ali, naquele momento, eram apenas dois corações pulsando com desejo e confusão. Ele a observava de lado, admirando sua força e vulnerabilidade, tão misturadas e reais. Eu não sei mais o que fazer com isso. Ana finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase um sussurro. Com o que sinto quando estou perto de você. Marcos sentiu seu corpo inteiro responder aquelas palavras. Era tudo o que ele precisava ouvir. Ele virou-se lentamente para ela, sua mão se movendo quase por instinto,
pousando suavemente no rosto de Ana. O toque fez com que ela o olhasse diretamente, seus olhos finalmente refletindo a tempestade que estava em seu peito. Sem dizer mais nada, ele aproximou-se, seus lábios encontrando os dela em um beijo que começou hesitante, mas logo se transformou em algo intenso, carregado de tudo que eles haviam reprimido até aquele momento. O beijo era uma mistura de descoberta e certeza. Não havia mais barreiras entre eles, nenhum acordo ou contrato importava. As mãos de Marcos deslizaram suavemente pelos ombros de Ana, puxando-a para mais perto, enquanto ela envolvia os braços ao redor dele, como se o mundo lá fora desaparecesse completamente. O calor daquele momento os envolvia, e a urgência de estar um com o outro crescia com cada segundo. Eles se levantaram, ainda conectados pelo beijo, e entraram na mansão. O corredor longo e luxuoso agora parecia um espaço pequeno e íntimo, feito apenas para eles. Ana o guiou até seu quarto, sem hesitação. Quando a porta se fechou atrás deles, a atmosfera mudou. O ar estava carregado de desejo, e os olhares que trocavam eram uma promessa silenciosa. A noite continuou em uma mistura de beijos apaixonados, toques e sussurros trocados na escuridão. O calor que crescia entre eles os consumiu, e a intimidade que compartilhavam naquela noite foi muito além do físico. Era uma conexão que iam descobrindo aos poucos, à medida que se entregavam completamente um ao outro. Ana, pela primeira vez, se permitiu estar vulnerável, deixando Marcos ver todas as suas fragilidades e desejos. E ele, por sua vez, mostrou o lado protetor e carinhoso que ela tanto precisava. Naquela noite, eles se uniram de uma forma que nenhum dos dois poderia ter previsto. Não era mais sobre o contrato ou o casamento temporário. Era sobre eles, suas almas encontrando uma paz que jamais haviam imaginado. Quando a madrugada finalmente se aproximou, e o quarto estava envolto em uma penumbra silenciosa, eles permaneceram juntos, os corpos entrelaçados. Ana descansava a cabeça no peito de Marcos, ouvindo os batimentos de seu coração ainda acelerados. Ela sabia que nada mais seria o mesmo depois daquela noite, e, pela primeira vez em muito tempo, isso a fazia sentir-se em paz. Os dias após a noite de amor entre Ana e Marcos foram marcados por uma mistura de intimidade crescente e uma tensão sufocante. O sentimento de que algo muito maior do que eles estava em jogo pairava no ar, como uma nuvem prestes a desabar. O vínculo que haviam criado agora era palpável, mas o fantasma do contrato, o prazo iminente e as intrigas de Ernesto ameaçavam desmoronar tudo. Marcos, embora se permitisse mergulhar naquele relacionamento inesperado, sabia que o prazo do contrato estava chegando ao fim. Ele não conseguia ignorar a crescente insegurança que sentia. Depois de tudo que viveram, a ideia de perder Ana era insuportável. Ele via em seus olhos o mesmo receio, mas, ao mesmo tempo, ambos se mantinham em silêncio, como se, ao não verbalizarem seus medos, pudessem adiá-los. Ernesto, por outro lado, sentiu o gosto da vitória cada vez mais próximo. Com o prazo do contrato se aproximando, ele intensificava suas táticas sujas. Sabia que, se expusesse o casamento como uma fraude antes que o contrato terminasse, todo o império de Ana estaria comprometido, e o caminho para o controle da empresa ficaria livre. Ele havia conseguido documentos falsos que pareciam comprovar que Ana havia pagado a Marcos para que se casasse com ela, e agora estava apenas esperando o momento certo para soltar a bomba. Durante mais um dos eventos sociais organizados pela família, Ernesto viu sua oportunidade. O salão estava cheio de rostos conhecidos, e a imprensa havia sido discretamente convidada, sob o pretexto de cobrir o evento. Mas Ernesto tinha um plano mais elaborado. Ele sabia que, se conseguisse expor Ana e Marcos naquele momento, com todos os olhares voltados para eles, seria o golpe final. Marcos e Ana chegaram juntos ao evento, mas a tensão entre eles era visível. Embora estivessem cada vez mais conectados, o peso do contrato e o que ele representava estava prestes a explodir. Marcos, vestido elegantemente, ainda se sentia deslocado em meio à elite, enquanto Ana, em um vestido deslumbrante, não conseguia disfarçar o cansaço que Ernesto vinha lhe causando. Ela sabia que ele estava tramando algo, mas ainda não tinha certeza do que. Enquanto conversavam com os convidados, Ernesto, sempre sorrindo e apertando mãos, finalmente fez seu movimento.
Ele subiu ao palco improvisado e pegou o microfone, atraindo a atenção de todos. Senhoras e senhores, antes de continuarmos com as festividades, há algo que acredito que todos deveriam saber, começou ele, com uma voz suave, mas cheia de veneno. Estou certo de que muitos de vocês, assim como eu, ficaram surpresos com o casamento repentino de minha querida prima Ana. Um casamento com, bem, alguém fora de seu círculo social habitual. O burburinho entre os convidados aumentou, e os jornalistas começaram a se preparar, sentindo que algo importante estava por vir. Ana e Marcos se entreolharam. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Marcos, por sua vez, sentiu um frio na espinha. Ele já havia percebido a presença dos jornalistas e sabia que Ernesto não tinha boas intenções. Eu gostaria de esclarecer essa questão, continuou Ernesto, com um sorriso que não chegava aos olhos. Descobri recentemente algo que pode chocar a muitos de vocês. Ana, infelizmente, não se casou por amor. Este casamento foi um contrato, uma farsa, feita apenas para garantir a herança da família. E eu tenho provas. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam agora fixos em Ana e Marcos. Ernesto, triunfante, retirou um envelope do bolso e o ergueu, como se estivesse prestes a revelar o maior escândalo da noite. Ana, sentindo o peso do momento, deu um passo à frente, com a postura firme, mas com o coração disparado. Ernesto, sua voz cortou o silêncio como uma lâmina. Não se engane ao pensar que você sabe toda a verdade. O sorriso de Ernesto vacilou, mas ele continuou. Então, por que não me explica, querida prima? O que realmente está acontecendo entre você e Marcos? Um casamento por amor ou um acordo comercial? Ana respirou fundo. Era o momento da verdade. Ela sabia que não poderia mais manter tudo em silêncio. Não apenas porque o contrato estava prestes a expirar, mas porque, após tudo que viverá com Marcos, ela não poderia negar seus sentimentos, nem para si mesma, nem para os outros. Sim, ela começou, sua voz firme, mas carregada de emoção. Nosso casamento começou como um contrato. Eu precisava cumprir uma exigência da minha família para manter o controle dos negócios. Mas o que Ernesto não sabe, e nunca poderá entender, é que, com o tempo, esse acordo deixou de ser uma formalidade. Os olhares ao redor dela se suavizaram, e os convidados, antes cheios de suspeitas, agora pareciam curiosos para ouvir o desfecho. Ana se virou para Marcos, seus olhos encontrando os dele. Marcos, ele entrou na minha vida em um momento de pressão, de dúvidas. Eu o vi apenas como uma solução temporária. Mas o que surgiu entre nós foi muito além de qualquer contrato. Eu me apaixonei por ele. Marcos, tocado pelas palavras de Ana, se aproximou dela, pegando sua mão com firmeza. Seus olhos estavam brilhando, e ele sabia que também era hora de falar a verdade. Ana mudou minha vida. O que começou como um trabalho virou algo que eu nunca esperava. Eu também me apaixonei por ela. E não é o dinheiro, não é a herança, é ela. Apenas ela. O salão ficou em silêncio por um instante, enquanto as palavras de ambos ecoavam no ar. Ernesto, pego de surpresa, não sabia como reagir. Ele havia esperado um escândalo, uma confissão de culpa, mas o que encontrou foi algo muito mais forte, a verdade. Os jornalistas, que antes esperavam um furo de reportagem, agora viam diante de si uma história completamente diferente, a de um casal que, contra todas as probabilidades, havia encontrado o amor no meio de um contrato. Ernesto, derrotado, saiu de cena sem dizer mais nada. O plano havia falhado, e o poder de Ana e Marcos, juntos, prevalecera. Ana e Marcos, de mãos dadas, agora estavam mais fortes do que nunca. O que começou como uma farsa havia evoluído para algo real, e juntos, eles enfrentaram o caos e as intrigas, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem mesmo as mais improváveis. O avô de Ana, sentado em uma cadeira próxima ao centro do salão, observava toda a cena com um misto de serenidade e satisfação. Embora tivesse ficado em silêncio durante o confronto entre Ana, Marcos e Ernesto, seus olhos, atentos e perspicazes, captavam cada detalhe.
O brilho suave da luz do salão refletia em seus olhos envelhecidos, mas cheios de sabedoria, enquanto ele via sua neta não apenas defender seu casamento, mas revelar o amor genuíno que havia crescido entre ela e Marcos. Ele sorriu discretamente, quase imperceptível, enquanto seus pensamentos voltavam ao momento em que tomou a decisão de criar aquela cláusula em seu testamento. Ele conhecia Ana melhor do que qualquer outra pessoa. Sabia que ela era forte, independente, e que, acima de tudo, jamais aceitaria a ideia de ser pressionada a se casar. Por isso, tinha certeza de que sua neta tentaria encontrar uma forma de burlar a regra do casamento, exatamente como ela havia feito ao criar um contrato de fachada. Você sempre foi esperta, Ana, ele pensava consigo, enquanto seu sorriso crescia em seu rosto enrugado. Eu sabia que você encontraria uma maneira de driblar minhas exigências, mas o que você não sabia é que, no fundo, esse era meu plano o tempo todo. O velho homem ergueu sua taça de champanhe, contemplando o cristal por um momento antes de olhar novamente para Ana e Marcos, de mãos dadas no centro do salão. Eles irradiavam um amor verdadeiro, um que ele sabia que não poderia ser forjado nem comprado. Ele havia criado a cláusula como uma forma de garantir que Ana finalmente se abrisse ao mundo, que deixasse de lado a rigidez dos negócios, e mesmo que relutante, permitisse que o amor entrasse em sua vida. Ana havia pensado que estava burlando as regras, mas, na verdade, tinha caído em uma armadilha muito mais profunda. A armadilha do amor, o avô murmurou baixinho para si mesmo, com um riso baixo e satisfeito. Ele sempre soubera que, apesar de toda a força e independência de Ana, havia um vazio na vida dela. Um vazio que o sucesso e os negócios jamais preencheriam. Ao impor a necessidade de se casar, ele a empurrou para fora da zona de conforto, obrigando-a a se confrontar com seus próprios sentimentos, e sem que ela percebesse, abrir espaço para algo muito maior. E agora, enquanto via sua neta confessar publicamente o amor que nutria por Marcos, ele sabia que sua estratégia havia dado certo. Ele não precisava das palavras de Ana para entender o que havia acontecido. O olhar nos olhos dela, a maneira como sua mão apertava a de Marcos, a emoção em sua voz, aquilo tudo era prova de que o contrato que começou como uma formalidade se transformará em algo muito mais autêntico e poderoso. Ah, minha querida, pensou ele, olhando para ela com um afeto profundo e paternal. Eu sabia que você tentaria enganar o sistema. Eu sabia que faria o que fosse preciso para cumprir a regra sem realmente se envolver. Mas o amor tem suas próprias regras, não é? O avô inclinou-se levemente na cadeira, observando enquanto Ana e Marcos trocavam olhares que apenas duas pessoas que passaram por uma jornada emocional intensa poderiam trocar. Ele se sentiu realizado, satisfeito por ver que sua ideia, por mais arriscada que fosse, havia alcançado o resultado que ele sempre desejou para sua neta. Ele ergueu a taça discretamente, em um gesto silencioso, fez um brinde particular, sem chamar atenção. Aquilo era para ele. Para a satisfação de ver que, ao fim de tudo, o amor, aquele sentimento que ele sabia que Ana tanto resistia, havia prevalecido. Ela, que sempre fora calculista, que tentará transformar o casamento em um simples acordo de negócios, agora estava completamente entregue a algo que nenhum contrato poderia prever, a vulnerabilidade e a beleza de se apaixonar. Você caiu na própria armadilha, Ana, ele pensou, com um brilho malicioso de afeto nos olhos. Mas essa é a melhor armadilha de todas. E agora, você sabe disso. O avô de Ana observou a alegria e a união diante dele, com o coração leve. Sabia que o futuro estava seguro não apenas para os negócios da família, mas também para a felicidade de sua neta. Ele havia apostado tudo em seu plano, e a recompensa estava bem ali, diante de seus olhos, uma neta realizada, amando e sendo amada de uma forma que ela nunca teria permitido se não fosse por aquele pequeno empurrão. Satisfeito, ele se recostou na cadeira, o sorriso ainda presente nos lábios, enquanto o salão voltava a se encher de murmúrios e conversas. Seu trabalho estava feito, e ele, mais do que ninguém, sabia que o amor, sempre o amor, era a peça que faltava no quebra-cabeça da vida de Ana. E, finalmente, ele havia completado. Qual foi a parte que mais te emocionou na história de hoje? Deixe seu comentário e, se gostou, não se esqueça de dar um like. Saber sua opinião é super importante para mim.